Comandante do Poder. A carta que fala sobre a energia dessa semana traz uma mensagem complementar à carta que saiu na semana passada. A carta do Atami, que é o comandante do poder. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao meu canal. Eu sou Lorena Passos, a cartomante Lorena. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber novos vídeos que eu vou postar semanalmente, mais de uma vez por semana, provavelmente. Vamos ver as energias predominantes essa semana que começa domingo, dia 13 de julho, até o dia 19 de julho. 13 de julho é dia do rock. O que é que o nosso baralho aqui está aconselhando e nos preparando para essa semana agora? A carta do Atami, ela vem falar sobre se expressar com sabedoria e desenvoltura. O Atami, na magia, é feita para traçar círculos mágicos que estabelecem limites. Você traça um círculo ao seu redor, com o Atami, delimita esse espaço. Aqui é o meu limite. Daqui ninguém passa. O Atami, a carta do Atami, ela tá pedindo para você se expressar com desenvoltura e segurança e aprender a estabelecer limites. A falar aqui, daqui você não passa. Então, o Atami, ele também é para você dar direção prática aos seus projetos. Por que eu falei que é uma carta, é uma energia complementar à da semana passada? Na semana passada a gente falou da carta da varinha, que é a que canaliza a energia para um foco, te manter focado, concentrado em uma direção, em um propósito, né? Ter uma clareza mental do que é que você quer. Então, depois que você passou aí por esse processo, por esse período de analisar, de ter um clareamento, uma certeza dos seus objetivos e para onde você vai, quem não viu o vídeo, eu vou botar aqui o card para vocês olharem depois, tá? E fala para mim também aí nos comentários como é que foi a semana de vocês, como é que aquela mensagem da semana passada refletiu nos dias aí dessa semana que se passou. Passada essa semana, você teve essa clareza mental e definiu o seu objetivo, está concentrado, está focado no que você quer, no caminho que você vai seguir, agora é a hora de agir, agora é a hora de expressar, de falar o que você quer com segurança e clareza. Isso pede o quê? Isso pede autoconfiança, não é? Então, é o momento de desenvolver a autoconfiança. Autoconfiança para falar, para estabelecer limites, com assertividade, não é? Muitas pessoas têm uma dificuldade de falar, de impor os seus limites, porque fica ali... Por exemplo, eu tenho um pouco dessa dificuldade de estabelecer limites, porque às vezes eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa que eu vou falar, eu vou querer falar com palavrão, eu vou querer falar com raiva, com ódio. E aí, para não causar uma situação caótica, então às vezes eu acabo me calando. Então é importante encontrar esse meio termo, esse caminho do meio, de se expressar com segurança, com tranquilidade e não deixar de se expressar, porque tá com medo de ser mal interpretada, porque tá com medo de causar uma situação. Não causa uma situação, é só meditar para acalmar e para ter clareza no que você vai dizer, para se sentir segura do que você vai falar, sem medo de julgamentos. Os julgamentos, eles vão existir, você falando ou você deixando de falar. Então, supera essa dificuldade para não cair em outras dificuldades, né? Que é a dificuldade do não falar, ou a dificuldade do falei, mas falei demais, ou falei errado, ou falei de uma forma muito grosseira. Então, o desafio dessa semana é um desafio, eu acho, pra mim é um desafio. É falar com clareza, firmeza, mas com tranquilidade. Tanto é que a energia para ativar, hoje eu vou começar falando do que é para ativar, depois eu falo o que é para evitar.
A energia para ativar essa semana, aqui no baralho cigano, temos a carta do lírio, dos lírios. Olha que carta tranquilinha, paz e tranquilidade. Essa é a ideia. Mas não é uma paz no sentido de ficar passiva, não é? Como eu falei, não é deixar de falar, não é deixar de se colocar, de se posicionar. Muito pelo contrário, é para falar com clareza, com tranquilidade. Isso requer muito o quê? Trabalhar a impulsividade, a reatividade. Então, ao invés de a gente reagir, a gente precisa aprender a responder. Reagir é aquela coisa que é do reflexo, né? A pessoa te falou, te fez uma coisa, aí você vai lá e rebate. Não. Assimila, respira e depois responde. Se for o caso, deixa pra falar depois. Não tenha pressa. Sabe quando a gente, depois, no dia seguinte de uma discussão, é que a gente fica, ai, deveria ter falado aquilo. Pois é, então, deixa pra depois. Se for o caso de você for uma pessoa assim, esquentada e que às vezes acaba falando coisas que não deveria, ou até esquece de falar o que deveria porque estava esquentada, então respira, espera baixar a poeira na sua cabeça, que aí você vai falar tudo calmamente. Ou até escreve se você se sentir melhor assim, se você se expressar melhor dessa forma, tá? Falando ainda do Atami, ela não é uma carta que fala sobre apenas se expressar e estabelecer limites, mas também sobre definir rumos. Por isso que ela também é complementar à da semana passada, como eu falei. Dar direção ao que você já tem clareza mental do que você quer. Agora você vai ajustar a vela do seu barco ou virar o seu volante para o lado que você vai, para o lado que você quer ir. E observa bem essa semana, nesses próximos dias, se de repente não é a hora também de um novo rumo. A carta ela pede para você olhar se o rumo que você está indo ainda faz sentido para você. Se você sente que é hora de um novo rumo na sua vida, não se bloqueie por isso. Não se mantenha num caminho, numa direção, só porque já é cômodo, só porque já é uma estrada que você conhece, ou sei lá por que motivo, mas porque de alguma forma você vai se sentir presa ali. Se você sente que não tá mais no caminho que você se sente bem, se expresse, se liberte, se livre de qualquer coisa que seja um obstáculo para você, sem medo, vai. Cultive a autoconfiança, busque exercícios de autoconfiança. Eu tenho um atendimento continuado, inclusive, uma espécie de terapia com as cartas, onde a gente se encontra toda semana na videochamada, em que a gente pode trabalhar o que o seu jogo revelar que você precisa trabalhar, certo? Nesse caso aqui, você precisa trabalhar a autoconfiança. É muito bonito, muito fácil chegar aqui e falar, né? Mas, e aí, como é que faz isso? Então eu posso te ajudar se esse for o seu caso. Entre em contato comigo, vou deixar aí no texto do vídeo, na descrição aqui embaixo, meu e-mail e o meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo e a gente agenda uma consulta, um jogo personalizado para ver as suas questões e eu vou te ajudar a trabalhar elas. Eu não vou apenas te dizer o que é que as cartas estão falando. Porque muitas vezes as pessoas fazem consultas com os oráculos e sai da consulta com um monte de informação, com um monte de conselho, muitas coisas que são difíceis de realizar na prática, no nosso dia a dia, na nossa rotina tão corrida e condicionada a não pensar em nós mesmos, né? No sentido de se amar, de se cuidar, de tomar decisões condizentes com o que a gente realmente gostaria. A gente não sabe o que fazer, todo mundo só fala aí, você tem que se amar, se empoderar, ter autoconfiança, ter autossegurança. É muito bonito falar isso e muito bonito ouvir isso, mas na prática, como é que faz? Posso te ajudar. Mas vamos lá, continuando. Essa carta também está falando que as energias ao seu redor estão propícias a te guiar. Quando a gente fala de se expressar, a gente está falando também de você falar com a espiritualidade, falar com as energias,
seja lá qual for o tipo de espiritualidade que você pratica ou que você acredita, fale, converse, pergunte, aproxime esse contato com seus anjos, seus orixás, com a entidade que você tem mais afinidade. Fale com ela, pergunte, peça orientação. Antes de sair de casa, chame, peça para lhe proteger, peça para lhe guiar. Então, essa carta está falando assim, peça mais, fale mais, o que é que você precisa? Às vezes a gente acha que, Deus sabe de tudo, ele não tem que ficar falando, ele conhece meu coração, ele sabe o que eu preciso. Rapaz, bem assim eu acho que não. Eu acho que você tem que falar, ser claro no que você quer. E até mesmo dar uma cobradinha de vez em quando. Gente, e aí? Me ajude aqui. Fale mesmo. E a energia a evitar. O que é que o baralho está aconselhando você evitar essa semana? A gente tem a carta chave. A chave, a carta da chave, ela traz uma energia de independência, livre-arbítrio, autonomia, coisas que se abrem, coisas que se fecham, mudanças de ciclos. E como é que a gente vai evitar isso, não é? Qual é Como assim evitar a independência, ainda mais que eu tenho que me expressar e falar o que eu quero? Eu acho que é muito sobre... evite fazer as coisas por si mesmo. Evite querer ser independente demais. Aceite ajuda, peça ajuda, se expresse, fale o que você precisa, fale o que você quer. Não carregue o mundo nas costas. Não abra coisas ou feche coisas agora nesse momento. Ou seja, não tome decisões muito importantes agora. Espera um pouquinho. Tenha paciência, tenha calma. Aqui a carta da paciência, da tranquilidade. Fique tranquila. Fique tranquila. Tudo tem o seu momento. Você sabendo se expressar, desenvolvendo a sua autoconfiança, sua segurança. Você não precisa ter pressa para fechar nada agora, para abrir nada agora e nem para tomar decisões sozinha agora. É um momento de ter sabedoria e tranquilidade. Não tome decisões sem pensar. Principalmente, a gente está na sombra já de Mercúrio retrógrado, que vai ter dia 18. O que é o Mercúrio retrógrado? A gente não é um canal de astrologia, mas eu vou trazer um pouco do que eu posso ajudar vocês com um pouco do que eu sei de astrologia, né? O Mercúrio, o planeta Mercúrio, ele é o planeta das comunicações, das viagens, do comércio, nossa forma de pensar, de entender o mundo, de se comunicar. Quando ele fica retrógrado, ou seja, quando ele está aparentemente andando para trás, é aparentemente mesmo, né? É aquela coisa quando a gente está no carro parado no trânsito e aí parece que o carro do lado está indo para trás, mas na verdade não é você que está indo para frente. É mais ou menos isso aí. Então é um movimento aparente de que ele vai para trás. Quando ele está retrógrado, tudo que tem a ver com a energia dele fica um pouco mais difícil, mais devagar, mais atrapalhada, ou seja, tudo que tem a ver com comunicação, viagens, comércio, intelecto, pensamento, aprendizado, fica devagar, fica confuso, fica atrapalhado, fica mal entendido. Então, reforça mais ainda que não é momento de tomar decisões muito importantes, de se dar coisas por encerrado, fechar coisas, ou dar coisas como certas para começar, para abrir. Não é o momento, tá? Isso, o Mercúrio retrógrado, ele vai começar no dia 18, mas a astrologia fala que alguns dias antes, vários dias antes, já começa a influenciar aqui no nosso planeta. Essa carta da chave, ela também traz uma energia do 8 de ouros, que significa um momento de empenho, de aprendizado, de minuciosidade, de muita dedicação a uma coisa. Não é momento para isso, é isso que está dizendo aqui. Não fica muito tempo preso em detalhes,
em aperfeiçoar muito aquela coisa, entendeu? Até porque, como eu tô falando, não é hora de se fechar em uma coisa, em um assunto e ficar ali só naquilo, tá? Não é hora de decisões e de muito foco em minuciosidade. Não seja tão perfeccionista nesse momento. Não coloque toda a sua energia em uma coisa só. Você não precisa ser a pessoa que soluciona tudo, que resolve tudo, que precisa ter sucesso o tempo inteiro. Tenha calma, fique tranquila. Essa semana é uma semana para você ficar mais tranquila, mais confiando no processo, buscando a sua paz interior. Como eu falei, de não querer solucionar nada agora. Então, trabalha a ansiedade, fica tranquila, medita, entrega as coisas um pouco pro universo, fica de boa. Seja boa consigo mesma. Procure se tratar bem, procure se dar momentos de alegria. Isso de se tratar bem inclui principalmente essa questão que eu falei do Atami, né? De saber impor limites. E aquilo, saber impor limites com paz nas palavras, com sabedoria, com tranquilidade. Treina isso! Se você tem essa dificuldade de se expressar com tranquilidade, com segurança, treina isso. É um ótimo momento para ser mais você, para ser mais natural, para ser mais serena, trabalhar um pouco a sua frieza, no sentido de não uma frieza de ser uma pessoa insensível, mas talvez um pouco menos sensível, um pouco menos inflamada, mais pé no chão, mais equilíbrio mental. Essa é a ideia. Em resumo, se expresse com assertividade, com tranquilidade, com sabedoria. Isso é muito importante nesse momento, tá? Dê direcionamento aos seus projetos, às suas vontades. Observe se está indo na direção certa ou se precisa mudar de direção. Mas tome uma atitude nesse sentido. Não encerrando ou começando coisas. Ou seja, isso que eu falei de, veja se é momento de você mudar de rumo e tal, mas não dar por encerradas coisas. Entende? Não fechar ciclos definitivamente ou abrir ciclos definitivamente agora. É uma questão mais de você olhar para o caminho que você está indo, para a direção que você está indo e conferir se está indo para o caminho certo. E saber falar se você precisa mudar. Aí você pode até se perguntar assim, Lorena, mas como é que você está falando para eu me expressar, para eu estabelecer limites, mas que não é para eu fechar nada agora, para eu nem abrir nada novo agora. Bom, eu diria que se expressar com segurança e tranquilidade e ver o que acontece, ver como é que vai ser a reação da pessoa ou das pessoas com quem você vai estar ali estabelecendo os seus limites. Isso vai dizer muito se você deve permanecer nessa direção ou não. Porque essa questão do estabelecer limites e da dificuldade disso também é muito sobre como o outro vai reagir, né? Eu não quero falar isso porque fulano vai se incomodar, fulano vai se chatear, não vai mais achar utilidade em mim. E aí é que é a importância de você saber dizer não. Não posso fazer isso por você nesse momento, ou não quero fazer nesse momento, não dá, sei lá. E aí você, com a reação das pessoas, com o jeito que eles vão responder, você vai entender se essa relação, essa sociedade, essa parceria vale a pena ou não. Mas, repetindo, tenha serenidade e não tome decisão agora. Só joga, fala, para ver o que acontece. Para ver o que você vai colher. Entende? Bom, eu espero que tenha ficado claro
a mensagem para vocês essa semana. Se não ficou claro, se ficou alguma dúvida, por favor, perguntem, se expressem, falem. Diga lá nos comentários o que é que você não entendeu, que eu vou ter o maior prazer em responder, ou até gravar outro vídeo para esclarecer o que é que não tenha ficado claro. O Atami, o nome da carta do Atami é Comandante do Poder. É para você ser a comandante da sua vida nesse momento. E você só pode comandar sabendo se expressar corretamente, não é? O que para ativar a carta do Lírio, que também representa o Rei de Espadas, semana passada saiu um rei também, não foi? O Rei de Ouros. Agora a gente está para ativar o Rei de Espadas. Ou seja, ativar um rei mais tranquilo, mais frio, mais controlado, mais comandar. E um rei, ele não comanda sozinho, não é? Apesar de ele ter todo o poder, ele não tem 100% de livre-arbítrio. Ele tem conselheiros, ele tem toda uma equipe para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então é isso que está falando aqui do 8 de ouros, a carta da chave. De não tomar decisões ou fazer coisas por conta própria, sem antes consultar seus conselheiros. Você comanda, mas você tem apoio. Você tem apoio dos seus amigos mais leais, você tem apoio da espiritualidade, como eu falei. Peça ajuda à espiritualidade, peça conselhos, peça apoio, peça direcionamento. Se você gostou desse conteúdo, espero que tenha sido bastante útil. Eu agradeço muito que você tenha assistido até aqui. Agradeço muito o seu like e o seu comentário. Você sabe que quanto mais pessoas a gente alcançar, que a gente possa trazer mensagens que orientem essas pessoas sejam pessoas mais direcionadas na vida, equilibradas e felizes com suas escolhas, melhor vai ser o mundo em que a gente vive, não é? Então, uma ótima semana para você, um beijo e até o próximo vídeo.